14:6. Amém. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos ouvir, igreja? Acho que todos conhecemos. Vamos repetir junto? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Pai, porque cremos nesta verdade, porque cremos neste caminho, Senhor. Aleluia! Cremos, Pai, por isso que aqui estamos hoje, Senhor, porque queremos continuar nesta verdade, neste caminho, o qual o Senhor foi naquela cruz, para que permanecemos nele, para a glória, para estar junto a Ti, com o Pai, com o nosso Deus. Senhor, que a Tua palavra venha, Pai, preencher nossos corações, nossa alma, limpando a nossa mente, tirando tudo aquilo que não provém de Ti. Que eu diminua, Senhor, e que Tu cresça. Venha exortar a Tua igreja para que ela se alinhe conforme a Tua vontade, o Teu querer, porque não aceitamos mais, Pai, meio aqui, meio lá. Temos que estar no Teu caminho, reto, direto, buscando algo que és Tu, Jesus. Oh, glorificado seja o Teu santo nome, Pai. Venha com a Tua palavra, porque Tu és a nossa verdade, Tu és o nosso caminho, é o pão da nossa vida. Então aqui estamos, Senhor, para ouvir de Ti o que o Senhor quer falar com a Tua igreja. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Glória a Deus. Então a igreja declarou que ouviu de Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E sem Ele, ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aleluia. E o Senhor, quando falou comigo sobre a dependência e a independência, porque eu estava orando, e lembrei, falei assim, quinta-feira, dia 7, é o dia que eu tenho que levar a Tua palavra, Senhor. Falei, dia de feriado. E não me lembro, o irmão até falou no domingo, mas foi justamente antes. E eu falei assim, Senhor, pois é, muitos estão preocupados com a independência disso, ser independente daquilo, ser totalmente independente. A mulher é independente, o filho é independente, o homem é independente. O homem, então, o homem não quer ser independente de ninguém. Hoje em dia, então, as mulheres querem ser? Negativo, eu não quero ser. As crianças querem ser dependentes, não, elas querem fazer o que querem. E eu orando, o Senhor falou, você está preocupada com a independência que é feriado? Você devia se preocupar qual a sua dependência. E eu falei, meu Deus, agora se o Senhor está ouvindo, Ele estava ouvindo meus pensamentos. Eu falando com o Pai. Então o Senhor perguntou, quer ser independente de Cristo ou independente de Cristo? Porque muitas das vezes a igreja está sendo independente de Cristo, mas dependente de si próprio. E eu falei assim, mas aonde está, né? Eu falei assim, não, eu sei que temos que ser dependentes. E foi quando o Senhor me deu a palavra. Sabe quando vocês vão entender o que é ser dependente de Cristo, ser dependente de mim? Quando vocês entenderem que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Igreja, é tão sério. Olha como é que eu estou. Eu fiquei, Senhor, como assim? Ele é. Fale, olhe, o que você tem feito? Qual é a dependência que ainda está na tua vida que te deixa independente de mim? Porque ele começa aqui, João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Perdi aqui. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para
que onde eu estiver, estejai vós também. Aleluia. Aleluia. Só que o Senhor falou para mim, eu falei assim, Senhor, nós sabemos. Ele, então, mas é por isso aqui, eu estava falando, antes, estava mostrando para os meus discípulos, para aqueles que iam continuar o Evangelho, a caminhada, a salvar vidas, como eu estava preparando, como eu ia fazer. E eu estou tendo que falar hoje com vocês de novo. Como discípulos, vocês estão parecendo que estão começando. Então, novamente, eu estou dizendo, crentes, não turbe o vosso coração, porque vocês estão turbados com aquilo outro, mas não estão preocupados em andar no meu caminho. E ele fala, e quando eu for preparar um lugar, 4, e já sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Vou voltar um pouquinho, 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. É isso que a igreja não está atentando. Ele vai vir. Está próximo a vinda dele. Está próximo, igreja. Por isso que ele vem atentar, ele vem alinhar a igreja hoje, neste culto de libertação, neste dia que é para você ser liberto, ser independente de você e dependente de Cristo. Porque enquanto você for dependente de você, independente de Cristo, você não vai para este lugar. Não há preparação desse caminho para você. E ele continua, e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Onde quer estar, igreja? E ele continua no 4, e já sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Olha a afirmação, e já sabeis. Ele dizia isso aqui para aqueles que estavam andando com ele, vendo as obras dele. E ele estava ensinando, já sabes para onde eu vou, já conheceis o caminho. Mas disse-lhe Tomé, será que tem Tomé hoje aqui, igreja? Será que essa igreja continua tendo Tomé? Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Vocês não sabem o caminho, igreja, hoje? Hoje vocês já sabem o caminho, mas hoje o Senhor veio novamente aqui para lembrar que Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas para que a gente entenda, porque sem Ele nós não vamos ao Pai, nós temos que ser dependentes dEle para poder estar nesse caminho, nessa verdade e nessa vida. Porque estando nesse caminho, nós vamos estar ao Pai. Porque Ele começa dizendo, não turbe o vosso coração, credes em mim. Vou lá, ele já foi, igreja, ele já preparou, mas a igreja continua como se estivesse lá, antes, no mundo, esquecendo que nós somos separados, assim como ele explica para cada um destes discípulos, para esses apóstolos, como ele explica para cada um de nós hoje. Ele é tão amoroso que ele veio mostrar no dia que o mundo comemora a independência, o Brasil comemora a independência, mas o mundo, cada país comemora a sua independência. Estados Unidos, 4 de julho, vários outros países, cada dia tem a sua independência. Como há países que há escravos ainda. E muitas das vezes nós estamos hoje aqui num feriado, quando muitos estão comemorando, aproveitando essa independência. Mas essa independência, ela gera morte. Mas a nossa dependência é comemorada com a nossa independência de nós mesmos, sendo dependentes de Cristo. Porque ele disse aqui, Tomé pergunta, disse-lhe, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E Jesus fala para a igreja aqui. Tomé pergunta, antes de Jesus responder aqui, Jesus respondeu, você já não sabe, igreja? E continua, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Hoje, ele repete para você, ele repete para mim o que ele repetiu há 2023 anos atrás.
porque cada um de nós fomos chamados, separados, para levar essa palavra. E o que nós estamos fazendo? Estamos levando a nossa palavra, o nosso entendimento, o nosso conhecimento, porque somos independentes de tudo. Mas somos dependentes do nosso coração, da nossa vontade, do nosso desejo. E é isso que está nos afastando desse caminho. E ele continua: se vós me conhecesses a mim, também conhecerei a meu Pai. Já desde agora conheceríeis a meu Pai. Já desde agora conheceis e o tendes visto. Eu creio aqui que hoje a igreja já conhece quem é o Pai. Quem é teu Pai? É aquele que está no céu. Quem é o nosso Pai? É aquele que deu seu único filho por amor de mim e de você. E como é que a igreja esquece isso? Esquece esse caminho, porque ela coloca dentro do teu coração as suas vontades, a dependência como um vício, o vício da mentira. É dependente de que igreja que você está ainda? Da mentira? Qual é a dependência? Qual é o vício? Porque é um vício. E o vício leva à morte. Mas quando nós somos dependentes de Cristo, não é vício, é vida, igreja, aleluia. É vida. Quanto mais e mais eu dependo de Cristo, mais e mais eu caminho nessa verdade, mais e mais eu caminho nessa vida. Eu deixo de ser dependente de mim, do meu coração, do meu desejo, da minha mente. Porque é fácil, igreja. Nós oramos aqui para aquelas vozes saírem, para aquilo mal, mas o mal só sussurra, o restante está dentro é de você. É você que não permite caminhar. Você para o caminho que Deus lhe mostrou, o caminho que Jesus diz que é a vida, porque tem algo que você não aceita, você não quer, porque você julga não ser certo. Você julga que você está sendo pobre coitado de mim. E aí você retrocede. E aí ele continua. Filipe 8, disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Está tendo Tomé e Filipe na igreja, quer saber? Duvida o tempo todo. A igreja parece que duvida. Nós vimos a nossa irmã Rosângela agradecendo, chorando. Eu mesmo, irmãos, hoje, se não fosse Cristo, o irmão estava comigo ao telefone, quando, devido à falta de visão do olho esquerdo, eu não estava com óculos, como a igreja sabe, eu abaixei. E nisso que eu abaixei, o cabo da pá, que é o alumínio, essa pá, eu abaixei com toda a força para pegar um comprimido. E nisso, o cabo eu não vi, porque eu não vejo desse lado. Abaixei, levantou. O irmão falou que foi um grito tão grande que eu falei assim: eu dei um grito, igreja. E eu não senti mais nada no meu rosto, eu só senti que começou o sangue pingar, o sangue descer. Eu só falei assim: Alain, meu nariz está sangrando, eu bati aqui, vou desligar. Tá. Quando eu cheguei no espelho para ver, eu já estava ensanguentada. Quando eu mandei a foto para a Alain, eu já tinha limpado o rosto e o sangue continuava descendo. E cortou aqui, né? Vocês vão ver depois aqui, o nariz é grande mesmo, mas ficou maior, tá? E eu falei: Senhor, na hora começou a minha vista escurecer, a igreja, eu corri e eu não sentia meu rosto. Falei: pronto, perdi meu nariz, caiu, cortou. Aí eu chamei meu sobrinho: tia, o que é isso? Ele desesperado. Eu falei: João Vitor, só me diz, o meu nariz está indo aqui? Ele, tá, porque eu não estou sentindo. Ele tinha, tá. Mas está cortado, levantou um pedaço, levantou a bandinha. Falei: tá, corri para o espelho, sangrando, botei gelo, toda ensanguentada, colei, fiz igual o irmão quando talhou o dedo. Falei: eu não vou para o hospital porque eu vou me dar ponto no nariz, eu não... Irmãos, mas eu agradeço a Deus. Quantas pessoas já falaram, quantas vezes eu chorei por me caçoarem do meu nariz imenso. Mas foi Deus, Ele sabe de todas as coisas. Como eu sempre digo, Jesus, Ele vê o amanhã e vê na curva do amanhã. Se não fosse esse nariz aqui, lindo, maravilhoso, o ferro, o cabo, entraria, irmãos, no meu globo ocular.
Tudo bem, eu não enxergo desse olho, mas seria algo que poderia tirar até a minha vida. Imagina aquele cabo com toda a força entrando de alumínio no olho. Então eu glorifiquei tanto a Deus, fiquei quase 2 horas sem sentir meu rosto, sangrando com muita dor. Mas eu falo para vocês que muitas das vezes a gente é Tomé, a gente é Filipe. A gente quer ver, como Filipe falou aqui, Senhor, mostra-nos o Pai que basta. Será que o que Deus tem feito na minha vida não tem bastado? Olha o que Jesus vai falar. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe? Érica? Luciana? Dona Rosa? Estou há tanto tempo com vocês e não me conhecem, né, Alessandro? Como é que pode isso, igreja? Está tanto tempo conosco que nós ainda não conhecemos, nós ainda duvidamos do nosso Pai. É por isso que ele fala, se tivesse total dependência de mim, não me duvidaria. E ele continua, quem me vê, vê a mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Vamos ser assim, igreja? Perguntar todo dia, Jesus, se tu não fizer isso, eu não vou crer. E ele continua, não crês tu que estou no Pai? E que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, e é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e que o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das minhas obras. E você? Será que você sabe qual a obra que Jesus tem feito na tua vida? Onde é que tu estava? Quem era você? Ele começa falando, credes em mim, porque eu vou para preparar-vos um lugar. Olha que maravilha. E você quer duvidar? Você era o quê? Você era lixo. Cada um de nós vivíamos no lixo, na miséria da alma, na imundície, e ainda queremos perguntar e Deus duvidar. Tu sabe, se Jesus está falando hoje aqui, Ele sabe que tu tem dúvida, tu duvida, porque a dependência, ao invés de ser de Cristo, é sua, é da sua mente, da sua vontade. Quem é você? Olha o que Jesus tem que perguntar. Será que tu não credes, pelo menos nas obras? Que isso, igreja? Eu falei, Senhor, eu estou com o meu nariz no lugar. Aleluia! Eu não fiquei com um buraco no crânio, com aquele cabo de ferro, de alumínio. Eu ainda vejo nesse olho, Senhor. Eu gerei 2 vidas estando doente. Os médicos me condenaram. Como eu não vou crer em Ti? E Ele me mostrou quantas vezes eu duvido, igreja. Quando eu olho para o irmão e falo, não tem jeito. Quando eu deixo de perdoar. Quando eu coloco o ódio, a mágoa, a revolta, a minha vontade, birra, o egoísmo. E Ele foi mostrando como um filme. Uma vez eu brinquei com a Lu, que a gente fica nos mesmos erros e Satanás fica sentadinho lá no sofá com a pipoca aí. Nem precisei fazer, ela já fez. Quem é você? O que Cristo tem feito na sua vida? Tu não crê? Ele foi. Ele está mostrando hoje aqui que assim como Ele falou com cada discípulo, Ele está falando com a igreja hoje. Seja dependente de Cristo, seja dependente da verdade, da vida, do caminho que leva a vida eterna ao Pai. Aleluia. Seja dependente do amor, da misericórdia do Senhor. Quanto mais e mais eu sou dependente de Cristo, mais e mais eu gero em minha vida a luz para resplandecer nesse caminho, porque esse caminho só anda quem é luz. Aleluia. Não vai andar treva, igreja. Aleluia! Eu me entristeci quando Jesus vira e pergunta, ué, está tanto tempo comigo e não sabe? Aí eu olho, meus filhos estão na cama dormindo. O meu filho mais velho casado. Eu não estou num leito de hospital.
E você vai ficar murmurando. Aí onde Ele me mostra, onde eu duvido, eu reclamo, eu murmuro, eu me chateio, eu me invoco. Ele sabe do teu coração, igreja. Precisa contar para mim, não. Ele vai mostrar um filmezinho para cada um, igual Ele mostrou para mim. Que eu falei, vai mostrar para todo mundo, hein, Jesus? Igreja, Ele fala, crede em mim. Crede em mim que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede meu mesmo por causa das mesmas obras. Na verdade, eu vos digo que aquele que não crê em mim, que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço e fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai e tudo quanto pedis em nome do meu Pai eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia! Aleluia! Mas para que seja glorificado, mas que você tenha esse poder, consiga fazer obras maiores, seja independente de você. Se emancipe do teu coração sujo, da sua mente suja. Tire toda essa dependência como uma heroína. Nós estamos como viciados nas mentiras, na avareza, no engoldo. Oi, igreja, dê o grito da independência. Não é ou ficar a pátria livre ou morrer no Brasil, não. Ou ficar com Jesus e viver com Jesus. É viver. A minha pátria é Cristo. A minha pátria é o reino do céu. Dê hoje um grito de liberdade. A liberdade da verdade, a verdadeira, que é a liberdade de independência. Independência, seja independente da mentira. Não quero, eu sou independente desse mal. Seja independente do ódio. Eu sou independente desse mal. Seja independente da falta de perdão, porque o Senhor bate na mesma tecla. A minha igreja não perdoa. E quem não tem perdão? Porque queremos ter esse perdão, mas não queremos dar. Seja independente desse perdão, essa falta de perdão, e seja dependente de perdoar, em nome de Jesus, porque quanto mais você é independente de você, mais dependente do Espírito Santo você vai ficar, igreja. Você vai conseguir ter amor, misericórdia, em nome de Jesus. Ele continua aqui: se pedires alguma coisa em meu nome eu farei. Se me amas, guarda os meus mandamentos. Oh Senhor, qual é o mandamento, igreja? Amará a Deus sobre todas as coisas. Amará o teu próximo como a ti. Acabou. Acabou. Não tem brincadeira. Ele disse que está voltando. Ele fala: vou preparar um lugar. E quando eu for, vou preparar um lugar. E outra vez eu vos levarei para mim. Ele vai levar cada um de nós, porque eu creio. Eu creio, igreja. Ele continua: e eu rogarei ao Pai, e Ele dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele estava preparando, Jesus estava preparando os discípulos, porque ele sabia o que ia acontecer com ele. No capítulo anterior, nós vimos que ele preparou, ele fez a Santa Ceia, e Deus sabia que haveria um traidor. Aqui não há discípulo traidor. Aqui há discípulos, filhos. Por isso que ele diz aqui que tudo que pedir ao meu Pai, porque hoje você é filho, igreja. Você não é mais servo. A independência do Brasil, para nós hoje, ela é nada. Nós temos que ter independência do mundo. Temos que ter independência dessas misérias, dessas coisas que continuam encrostando em nosso coração, na nossa mente. E ele continua: e o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. É o que eu falei, aleluia. Você é filho. É por isso que ele traz essa palavra hoje para a igreja. Você é filho. Habita. O mundo não tem nada. O mundo não te dá paz. O mundo só te dá
E ele continua aqui, ó. Não vos deixareis órfãos, voltarei para João 14, 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para... Ele falou que vai largar você, igreja? Não larga não, porque você está sentado aqui hoje. Ele não larga não, eu estou aqui hoje. Aleluia. Ele não larga nenhum de nós, irmãos. Ele está dizendo que vai voltar, mas ele já voltou porque ele está aqui no meio. Glória, glória. Ele está aqui, essa é a palavra, esse é o entendimento. Jesus está aqui, ele já preparou o lugar. Quando for chegada a hora, estaremos no Pai. E quando ele vier, no seu trono de glória, estaremos já com ele, igreja. Ele diz, ele está voltando. No mesmo texto, eu vou voltar, segunda vez. Prepararei o lugar, eu vou voltar. E ele continua. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vi. Aleluia. O mundo vê Jesus hoje, igreja. É isso que ele está falando aqui para cada um de nós. Nós estamos aqui porque cremos, porque vemos o Espírito Santo. O mundo não vê, o mundo não acredita. Tem pessoas que não acreditam que eu gerei 2 crianças. Tem amigos médicos que foram pesquisar, falaram, nunca nem ouvi, mas a partir de agora eu fui pesquisar essa doença e vi o quanto é grave. Então, o mundo vê, o mundo não vê, igreja. O mundo não vê porque o mundo está morto. O mundo está condenado. Ele continua, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda esse, é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a... E ele disse, eu já me manifesto em cada um de vós. Sabe quando? Quando você deixa de ser dependente de si próprio. Ele se manifesta em você quando você perdoa, quando você não julga, quando você não mente. Esse é o amor manifestado que o mundo não pode ter, porque o mundo rejeitou ele, mas nós não. E ele continua. 20. Disse-lhe Judas, não Iscariote, Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não o mundo? Ele quer saber por que não vai manifestar no mundo e sim só em nós. Então vamos responder, porque muitas das vezes a igreja se mistura, a igreja não entende que é diferente e se mistura. Só que quando você está lá no mundo, você não vai ter a manifestação de Cristo Jesus, porque você não está na luz, não está no caminho, não está na verdade, tampouco com a vida. E Jesus disse-lhe, se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não ama, não guarda minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho-vos dito e estado convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o meu Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Alguém lembrou aí? Eu acho que hoje dá para lembrar. Você entendeu por que ele não se manifesta no mundo? Porque ele só se manifesta nos filhos. O mundo já é do maligno, porque ele vem dizer aqui, ó, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste, perdoe, 27. Deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste e que eu vos disse, vou e venho para... Olha isso, igreja, olha a afirmação. Eu estou aqui, igreja. Ele estava tentando acalmar os discípulos, mostrando para eles tudo o que estava por vir. E nós já sabemos. Nós vamos ver coisas piores. Hoje está impossível
faz o que eu te falo. E ele fala aqui, ó, no 29, no 28, ouviste que vos disse, vou e venho para vós. Se me ama, certamente exultareis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Igreja, dê glória a Deus, exalte. É exaltar a vida, é exaltar a verdade, é exaltar a dependência de Cristo, é exaltar que o Senhor é manifestado em cada um de nós pelo Espírito Santo. Glorifica, igreja. Glorifica porque Ele te tirou do lixo. Glorifica. Eu, como disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vos acreditei. Tem gente que ainda nem acredita que Jesus vai voltar e está dentro da igreja. Tem gente que nem acredita no que Ele faz. Então, igreja, olha o que Ele diz. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em... Aleluia. Ele já está dizendo, o príncipe está aí, igreja. Ele está escondido dentro no mundo, nas suas vontades, porque quando eu amo meu Pai, eu obedeço. Eu obedeço. Eu sou independente de mim e dependente de Cristo. Então, igreja, seja dependente de Cristo. Quem é dependente de Cristo é guiado por Ele, pelo Espírito Santo, pela vontade. Deixe de ser dependente do seu coração, da sua mente, da sua vontade. E sejam, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você não for dependente desse Cristo, você não está nesse caminho. Se você não for dependente dessa verdade, você não está nesse caminho. E se não for dependente da vida em Cristo, não verá a face do Pai. Fique com essa palavra, igreja. Seja dependente de Cristo Jesus. Obrigada, as palmas para Jesus.